econômico e socialmente. Não. Esse Brasil da exclusão é um Brasil que funciona autonomamente, inclusive construindo seus aparelhos ideológicos e repressivos nos grandes conglomerados de mídia e nos sistemas judiciários e persecutórios representados pelo Ministério Público e pela polícia, que passam a agir como garantidores, como mantenedores desta ordem justa e com cada vez mais autonomia. Nós chegamos a um ponto em que esses aparelhos já se tornaram, inclusive, descolados do poder político que rege o país. Eles ganharam autonomia de tal maneira que passaram a ter vida própria. Basta o desejo persecutório para produzir vítimas hoje. Eu tive também, como professor, a experiência de trabalhar na administração pública, e existe uma verdadeira loucura acusatória campeando, em que você é acusado por tudo. Eu, por exemplo, sofri um processo administrativo por abrir uma sindicância para apurar uma irregularidade. Chega a esse ponto de nonsense. Você manda investigar e por que você mandou investigar? Fizeram perguntas, por que você não nomeou um fiscal do fiscal? Como assim? E depois um fiscal do fiscal, do fiscal, do fiscal, do fiscal. Nós não conseguimos avançar para obter uma identidade nacional. Nós nunca conseguimos alcançar essa identidade nacional. As coisas maravilhosas que o nosso país tem de diversidade de étnica, cultural, regional, etc., tal, de alguma maneira, talvez tenham ajudado a dificultar essa tarefa. Né? Nós não somos todos japoneses, todos coreanos, nós nos olhamos e nos reconhecemos imediatamente, cada vez mais nos desconhecemos. Nós não conseguimos nos ver como um grande capital, nós nos vemos como um grande problema. Nós vemos o nosso povo como uma carga, não vemos o nosso povo como uma alavanca, uma energia, um potencial. Dizem que os comandantes da economia japonesa e do poder japonês no final do século XIX, meados do século XIX, teriam se reunido numa mesa para analisar as perspectivas estratégicas do Japão. E aí começaram, o que nós temos? Temos terras agricultáveis? Não. Temos minério de ferro? Não tem minério de ferro. Temos petróleo? Não tem petróleo. Mas o que nós temos? Nós temos japonês. O Brasil não consegue entender que nós temos japonês. Nós temos uma população, que nós vimos ali no primeiro mapa que o professor Clélio nos mostrou, é talvez o único lugar onde o nosso país se equipara às dimensões que tem. Nós temos território, que é o outro indicador em que o nosso país se sobrepõe em tamanho às nossas proporções econômicas. Vamos deixar isso parado. Vamos cultuar a ideia de que o progresso do Brasil é apenas um progresso institucional, porque agora as carreiras de Estado são mais organizadas, porque agora nós temos mais uma administração com mais regras, nós temos legislações mais modernas. Nada disso adianta. Nada disso adianta. O Brasil, no governo Lula e no governo Dilma, estruturou o Ministério Público, estruturou a Polícia Federal, como em época nenhuma na vida esse país fez. E estão aí as duas instituições deformadas, transformadas em instituições persecutórias, antidemocráticas, conspiradoras. Adiantou formar instituições? Simplesmente não, porque não se mudou as ideias nesse país, e as ideias são os dentes, as garras das classes sociais. É com elas que elas combatem. Nós nunca tivemos a coragem de enfrentar as ideias, e é preciso, necessário, indispensável que enfrentemos as ideias, que consigamos demonstrar às pessoas que esse não é um país de todos, e
E que para esse país ser um país do seu povo, é preciso que ele se identifique, é preciso que ele encontre, né, as ferramentas políticas da sua expressão. Mas não. A ideia que nós deixamos campear foi a ideia do moralismo. A moral, a honestidade, a conduta ilibada são os caminhos que vão nos levar ao paraíso. Eu nunca vi ninguém almoçar, jantar, honestidade. Honestidade é uma condição natural. Faz parte do comportamento social. Não existe honestidade individual. O indivíduo na selva sozinho não é honesto nem desonesto. Ele faz o que ele precisa fazer. Na sociedade é que nós temos que ser honestos. E a honestidade na sociedade é um mecanismo de regulação coletiva, de comportamento e identificação coletiva. Assim como só em casos extremos alguém rouba o seu irmão ou sua mãe, você também na sociedade só rouba o desconhecido, o distante, o afastado. Não existe solidariedade social no Brasil que nos ajude a passar para a população a ideia de honestidade. Não existe nem mais aquela que se desenvolveu dos anos 30 para frente, que era do trabalho. Talvez muitos aqui tenham experimentado o que eu experimentei, aquela mesa de domingo no subúrbio, quando ela era ainda farta e era desfeita, não aceitar repetir o prato, né? Que se falava de alguém desconhecido e dizia assim, fulano, não, conheço, é trabalhador. Agora a gente diz assim, não, conheço, é esperto, é safo, aquele é safo. Entendeu? Então nós destruímos as bases sociais ideológicas da nossa sociedade pela ideia do afluxo, pela ideia do progresso, pela ideia do... Como é a frase do... Acho que é do Câmara Cascudo? O melhor do Brasil é o brasileiro. Não. O melhor do Brasil é o povo brasileiro. É ele em conjunto, porque como indivíduos nós somos iguais a qualquer um. Ele é melhor porque ele é diferente entre si, porque ele é diverso, biodiverso, geodiverso, etnodiverso. Ele é melhor porque ele soma tudo, e esse quem soma é o povo, não é o indivíduo. O indivíduo nosso não tem nenhuma superioridade ou inferioridade em relação ao indivíduo de qualquer parte do mundo. Para esse caminho ser trilhado, é indispensável a ideia do projeto de nação. Mais resumidamente, a ideia do nacionalismo. Não é possível para um país como o nosso se desenvolver se não tiver identidade, consciência de que precisa se defender. O Brasil, tanto quanto se desenvolver, precisa se defender. Esse país é alvo da cobiça mundial. Ele é alvo da cobiça mundial por razões muito claras, pelos espaços territoriais, pelas capacidades de tesouro naturais, né, da biodiversidade do bioma brasileiro. Ele é objeto de cobiça pelas jazidas minerais, né, territoriais e marítimas que possui. Ele é objeto de cobiça. Isso é um elemento de identidade que pode e deve e precisa ser trabalhado entre nós, e talvez seja aquele único que nos permita buscar a aliança estratégica que a esquerda brasileira um dia sonhou ter, e um dia vai conseguir ter, né, com aqueles que ficam como última ratio do conservadorismo e do autoritarismo no Brasil, que são os militares, que são uma espécie de reserva com que o conservadorismo acha que conta sempre. E que nós podemos e devemos sensibilizar para essa causa que é paralela e indispensável ao desenvolvimento brasileiro, que é a defesa da nossa soberania. Eu vou terminar só dizendo que os sistemas econômicos e políticos, eles são, como disse o professor Clélio, históricos, né? Eles começam, se desenvolvem, chegam aos seus ápices
entram em decadência, e desaparecem, deixando essa ou aquela sucessão. Mas houve, desde os anos 60, talvez até um pouco antes, um fenômeno que continua se repetindo. Progressivamente, nós vamos abandonando as nossas ideias por uma necessidade pueril do novo e vamos aderindo à ideia dos nossos adversários. Os povos, os países, podem se dissolver com isso. A situação da Rússia com Putin é claramente uma reação daquele país ao processo de dissolução que encontrou com Gorbachev, que tornou a segunda maior potência mundial, de repente, um país atirado ali à condição de uma república asiática de conflitos, cheia de conflitos étnicos. Então, eu acho que no Brasil nós precisamos fazer as pessoas pararem e pensarem. Nós temos que deixar muito claro na nossa comunicação, na nossa discussão com as pessoas, que nós não estamos propondo nada que não seja comprovável olhando ali, para 4 ou 5 anos atrás, para 5 ou 6 anos atrás. Você viu, você sabe, você não precisa que ninguém comprove para você. Você própria testemunha de que o país é capaz de funcionar. É capaz de prover a sua população de emprego, de alimento e, sobretudo, de perspectivas e sonhos. Agora, nada disso vai se fazer se nós continuarmos substituindo a ideia de povo pela ideia de classe média, a ideia de coletividade pela ideia de indivíduo, a ideia de sucesso e mérito pela ideia de trabalhador. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, eu gostaria de apenas de ressaltar aqui, de dar um recado, que a presidente da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, que deveria ter participado da mesa de abertura, justificou a ausência em função da antecipação de sua ida para Brasília. Eu vou abrir agora para perguntas. Vamos tentar... não, preferencialmente, né? Mas assim, a gente sabe que muitas vezes há necessidade de fazer algum tipo de colocação. Mas eu gostaria de, inicialmente, de estabelecer como teto o horário de 12h30, para que a gente possa se deslocar para o almoço e retornar às 14 horas para a segunda parte do evento. Ok? Pois não, quem? Por favor. Lucas, pode me ajudar aqui, por favor? Ok. Tá. Até o momento eu ouvi 3 pessoas. O senhor, que eu não sei. Vou me identificar. E o Soares e o presidente Jobson. Não vi mais ninguém. Você também, né? 4. Ok. Bom, meu nome é José Carlos. Eu sou diretor do Sindicato dos Professores, Simpro Minas, e da CTB. E também da Confederação, da CONTEE. Acho muito interessante esse simpósio sobre o desenvolvimento do país, né, um projeto de nação, né, sou de parabéns, com essa belíssima mesa, né, que contribuiu bastante. E eu acho que nós estamos num debate que eu gostaria de fazer lá no sindicato também, tem outros setores também estamos discutindo, né, que país nós vamos construir, que soberania é essa, né, e os desafios nós estamos sendo colocados. O professor, o jornalista
Barbosa Lima Sobrinho, sempre disse que o Brasil sempre teve dois partidos políticos. O de Silvério dos Reis, né, de entregar o Brasil, né, a colonização, e Tiradentes, né, que é da soberania. E essa parece que é a polêmica nossa que nós estamos vivendo, essas encruzilhadas. E é duro, né, quando o professor Jorge levantou a questão de Alcântara, você, no processo de desenvolvimento, há uma sabotagem que destrói e assassina vários cientistas, né, que morreu, que ninguém sabe até porque aconteceu um avanço de satélite local que está sendo cobiçado agora, está se entregando para os Estados Unidos. Aqueles contêineres na Antártica, né, que pegou fogo, destruiu pesquisas climáticas, né, e agora o almirante Otto, que está preso, né, por desenvolver, né, uma energia nuclear, né, para a defesa. Então, essa geopolítica, né, que o professor Campolina colocou, é uma luta, né, a gente tem que começar a não ter mais ingenuidade, né, de sabermos que nós estamos lutando nesse contexto de sabotagem e destruindo, né, a situação do nosso país. O Estado Nacional está sendo destruído. Como destruíram o Líbano, o Iraque, né, é uma guerra tribal. Né, nos Estados destruíram. É uma situação, né, nós estamos vivendo uma crise desse capitalismo, né, como bem colocado, e a gente tem que começar a repensar nisso aí. A PEC 55 foi aprovada, um congelamento de 20 anos. Você imagina, né, aí eu vou fechando só para concluir, a tragédia e o genocídio que estão fazendo com o país. Em 1920, o retrocesso de 1920, nós tínhamos 35 milhões de brasileiros, 90% era rural. Hoje, nós temos a fração, 235 milhões de brasileiros, provavelmente, né, deve ser por aí, né, trazendo 250 para uma população 90% urbana. Né? É uma tragédia, é um genocídio que estão destruindo. Nós vamos ter que fazer esse debate e construir, lá no sindicato, a CONTE, a própria CTB, né, nós estamos aí juntos nessa luta, na greve geral, no debate, numa direta já, só com um processo democrático no país construir, não vão ter saída, né, a gente tem que ter eleições diretas para presidente, a gente tem que construir isso aí e discutir esse país. E estamos aí, queremos manter esse diálogo, construir mais amplamente para a gente discutir esse país. O professor Campolina coloca uma proposta muito interessante, e nós gostaríamos, inclusive, de fazer esse debate e ampliar essas discussões. Valeu aí, muitos parabéns aí pelo simpósio. Muito obrigado. Soares. O breve. Bom, você já falou, né? Eu ia me apresentar como Soares o Breve. Ainda que muitas pessoas aqui não acreditem, mas é Soares o Breve. Então, para ser breve, eu vou começar com a pergunta, que eu sempre faço. Muitas pessoas aqui presentes provavelmente já ouviram falar, vou falar de novo. E daí, o que nós faz? Essa é a resposta que a gente tem que buscar. Mas, para justificar a pergunta e dar uma certa contribuição, muito pobre, eu queria fazer alguns destaques. Bom, em primeiro lugar, porque eu estou muito saudosista aqui hoje. Essa mesa me traz muitas lembranças, né? A começar pelo professor Campolina, que eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia de nome desde o tempo em que estive lá junto com o presidente Marcos Túlio, e seu nome era bastante lembrado lá. Nós desenvolvemos lá, né, Túlio? Acho que é bom referir um pequeno esboço de um projeto de nação, né? É um tema que a gente batizou de pensar o Brasil e construir o futuro da nação. Pequeno esboço que, evidentemente, foi jogado primeiro numa gaveta e depois no lixo pelo atual presidentinho, Tadeuzinho, pequeno em tudo. Pode dizer a ele que eu estou dizendo. Ele deveria estar deveria estar
com aquele cara que eu não quero falar o nome lá de Curitiba, né? Na Lava Jato. Pode dizer ele que eu disse isto. Então, foi jogar no lixo. E a gente não tem. Tivemos um esboço de projeto de nação daquele economista nosso, Celso Furtado. Né? Brasil, a Constituição interrompida. Está interrompida até hoje. Aliás, acho que nem foi conseguido. Bom, para ir continuando, eu quero dizer o seguinte, alguns números, alguns dados. Engenheiro é para ter dados. Vou falar um pouquinho de dados. A China tem um Board of Directors. Desculpa, eu não gosto de falar inglês, coisa de inglês. Tem um corpo diretivo de 9 pessoas, sendo que 8 são engenheiros. Chequei isso o ano passado, num debate que tivemos lá no Paraná. Ainda é assim. Não é porque engenheiro seja grande coisa, mas engenheiro sabe trabalhar com números, é por obrigação e formação ser objetivo, prático e ético, às vezes. Bom, então, se a China está assim hoje, é porque está lá. E se o Brasil está assim hoje, é porque nós nunca tivemos engenheiros na sua direção. Muito bem. Outra coisa que me cabe aqui, no meu saudosismo, é o companheiro Fernando Brito, também, que trabalhou com uma pessoa muito cara a mim, que é Leonel Brizola, um brasileiro. Faz falta hoje brasileiros como Getúlio, como Brizola e tantos outros. E para ser mal saudosista, Tédio, lembro meu conterrâneo, Tédio, meu conterrâneo, futuro presidente da República. Não será agora, nem em 18, mas vai ser. Então, ele, uma vez, num debate que fizemos lá em Foz, há vários anos, estava Brizola, estava o Stedley disse isso literalmente. Esse cara aqui, você também estava lá, né? Tinha, algumas pessoas aqui estavam lá, mas pessoas que não têm muita memória, né? Que a memória eu estou lembrando. O Stedley disse assim, esse cara aí, eu estudei porque ele colocou escolas rurais pelo Rio Grande todo. Ele se jactava de ter inaugurado uma sala de aula a cada dia do seu governo de 4 anos. Ele fez isso. Ele era tarado por educação e por Brasil. Pela Globo, se ele tivesse existido mais, a Globo não existia mais. Vamos lá, Soares. Bom, vamos tá. lá. Então, eu quero dizer só essa coisa. Bom, então, quer dizer, qual é o problema nosso? O nosso problema hoje é de que o Brasil é a pérola da coroa mundial. Não tem nenhum outro país que tenha as condições de desenvolver no mundo mais que o Brasil. Posso provar isso. Não tem. Os que estão desenvolvidos já estão desenvolvidos, e os que não estão desenvolvidos não têm as condições que o Brasil tem. Outra coisa, o povo brasileiro é um povo extraordinário. Extraordinário. O que se diz por aí é deboche. Né? Então, nós temos tudo aqui para sermos uma grande nação. Por que não somos? Porque não deixam ser. Quem não deixa ser? Os donos do mundo. Então, esse é o nosso problema, e aí eu repito a pergunta. E daí, o que nós faz? Eu gostaria de ir para a revolução. Obrigado, Soares. Jobson. Espera aí, antes do Jobson falar, nós temos, o colega liga no seu nome, o Carlão, Luiz Cláudio. Gente, bom, tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Luiz Cláudio, Magal, Cícero e esse. Vamos lá. Eu vou, na próxima pergunta, a gente passa para a mesa e depois é quando nós completamos o próximo bloco de perguntas. Ok, Jobson, por favor. Eu vou
um pouco mais para dentro da pergunta do Soares aqui também para o João Pedro, porque na explanação dele ele colocou coisas que estão acontecendo muito rapidamente, além das questões políticas, mas essa lógica da gente ter algum tempo só um caminho, um caminho sem limites à propriedade, à concentração, à lógica do mercado. E agora, os grandes conglomerados, os chamados donos de capital, eles são donos de países, ou o Estado, como bem dito, já não interessa mais, porque não cumpre mais o papel que a burguesia precisava há 100 anos atrás, ou em outras épocas também. Então, ele não cumpre mais esse Estado, a sua missão nessa formatação. De outro lado, nós sabemos também que, para gerar o desenvolvimento social, nós precisamos do desenvolvimento econômico. E, obviamente, esse desenvolvimento econômico tem que ter uma condição de distribuição, que não é o que parece que acontece nas últimas décadas, onde nós estamos vendo só concentração. Né? Por isso que as corporações ficaram maiores que os Estados. E aí vem o que nos interessa, a quarta revolução industrial, que já está sendo apregoada por todos da cadeia produtiva, né? As federações industriais, dentro das universidades, nos cursos de mestrado, doutorado, nós já estamos vendo essa discussão que é muito bancada pelos processos de inovação, que são cada vez mais rápidos. O que demorava 10 anos, passou a demorar 5, agora 2. Tudo muda, novas oportunidades aparecem da noite para o dia, e nós não conseguimos fazer com que as pessoas, os seus postos de trabalho, elas sejam tão rápidas quanto esses processos de inovação que estão na mão de poucos. Né? E a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, é de fato uma substituição das pessoas pelas máquinas. Essa que é a nova Revolução Industrial, porque é uma questão de programação. E aí, quer dizer, quem são os donos das máquinas? Como, de fato, nós temos, João Pedro, que pensar a estruturação de um Estado? Eu concordo que nós precisamos de uma Constituinte exclusiva, nós precisamos repensar o Brasil dentro do contexto mundial, essa é a solução, mas para que lado, para que atribuição, para que dever do Estado nós devemos caminhar e como nós vamos, porque conter essa revolução industrial eu acho difícil. Né? As coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. Nós já temos ônibus em Washington andando sem motorista. Daqui a pouco essa profissão já não existe mais. Então, o seu José, que estava lá na praça há 30, 40 anos, não vai ter mais o que fazer. Então, como a gente vai fazer um processo de integração social, apesar de estarmos com a inovação, com a engenharia, com a tecnologia, promovendo o desenvolvimento econômico, ou seja, criando coisas, transformando a matéria. Obrigado, Jobson. Por favor. Bom dia para todos. Aliás, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o CENG, né, por essa CREA, por esse simpósio importantíssimo desse momento. Meu nome é Nelson Prata, eu sou engenheiro e represento aqui o cidadão, certo? Sequioso de respostas. Né? Mas a minha contribuição, vou ser bastante direto, né, como é próprio aqui dos engenheiros, foi apontado aqui, dizer o seguinte, que está faltando nesse debate a questão do problema da dívida externa, certo? Há uma proposta de auditoria da dívida, né? Essa proposta tem anos e até hoje ainda não foi colocada em prática. Né? Nós sabemos que quase 50% do orçamento do país, né, está aí para fazer o serviço da dívida. Se nós não tivermos como financiar tudo isso que o professor Clélio colocou aí, né, todos esses nossos sonhos vão por água abaixo. Nós produzimos aqui a tecnologia, como o meu antecessor colocou, o povo é que financia tudo, nós é que pagamos tudo, né, e estamos a ponto do ser humano ser substituído pela máquina. Eu, como engenheiro, eu sou a favor da evolução tecnológica, né, mas não no sentido de substituir o ser humano. Né. Mas, voltando, eu queria deixar aqui essa pergunta, né, e a questão da dívida externa, como é que fica? Nós vamos continuar pagando esse serviço de 50% da dívida? Obrigado a todos. Obrigado. Bom, me parece que não houve nenhuma pergunta feita diretamente a ninguém, né? Então, em função disso, eu vou passar a palavra para todos para se manifestar a respeito das ponderações.
Após a palavra dos componentes da mesa, eu vou fazer nova rodada com o Magal, Luiz Cláudio, Carlão e você, que eu não sei o nome. José Carlos. Fazer tudo de uma vez? Vamos fazer assim? Então tá bom, vamos lá. Magal, vamos lá, Magal. Eu não me lembro a ordem aqui, mas assim, no final dá tudo certo, viu, gente? Magal, presidente do Sindicato de Engenheiros de Sergipe. Pois não? É uma pergunta assim meio... Hein? Olhando para cá, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que procurar aqui agora uma Magal pose, é na esquerda, Magal, aqui, não é na direita. Vou ficar aqui, nem no centro. Assim agora, né? É assim que você quer. Onde é que está? Não é ali a câmera? É uma pergunta assim um tanto genérica. Qual é o milagre de alguns países que são até tranquilos e tal, e que têm um índice de vida muito bem estável e confortável, tipo Canadá, por exemplo, Noruega. Eu sei que tudo parte da educação. Tudo, eu entendo que parte da educação. Qual o grande diferencial para eles manterem ao longo do tempo essa estabilidade? Inclusive, o povo do Brasil diz, não, vou para o Canadá. Ah, não, porque aqui, vou para o Canadá. Como se, não é? Todo mundo fica com essa história, né? Etc. Qual é o milagre desses países? Que diferença tão grande é essa? Porque fora a educação, que eu repito, começa tudo por aí para a gente ter realmente conceitos fundamentais de cidadania, né? de dignidade, de fraternidade, etc, etc. Ok, Magal, obrigado. Carlão, ex-presidente da FICENG. Na época que boa tarde a todos e a todas, companheiras da mesa, na época que eu estava na presidência, que Soares citou, esse evento, ou seja, eu estava como presidente da FICENG, tive aonde o Congresso, o Brizola e o Stélio na mesa, foi um negócio marcante. Tem tudo aí. Bem, pessoal, eu estou realmente assim, empolgado e ao mesmo tempo assim, temeroso, por exemplo. Não, um breve. Temeroso não, por favor, exatamente. Temeroso é lá. Agora tem uma charge aí correndo aí que é muito interessante. Temeroso é de lascar. Você está certo, Brito. Por exemplo, né, nesse julgamento de ontem, que já foi citado aqui pelo colega, você vê que está tudo caminhando para ser o seguinte: separa os processos, condena Dilma e isenta o temeroso. Aí agora usando o termo certo. Tenebroso, temer tudo, né? Eu queria que a pergunta venha direto para o Stélio. No processo de impeachment, agora, e do golpe, para dar o golpe, o pessoal dizia, não, rapaz, sei que lá, você não vai ter impeachment, não. Não vai ter impeachment, não vai ter golpe, porque o Lula disse, se tiver, o Stélio bota o exército dele na rua. Aí para quem conhece um pouco o MST, eu sou lá de Pernambuco, o Jaime Amorim, a gente conversa muito, eu tenho uma participação com o MST lá. Aí chamar o MST de exército já está o processo um pouco diferente. Você conhece, todos os companheiros aqui conhecem. Então, mas hoje eu estou convicto de uma coisa. Teve o impeachment, teve o golpe, certo? Se Lula for preso, vai ter preso e não vai ter reação da sociedade. Dessa sociedade que eu falo, é a ampla sociedade brasileira. Certo? Os movimentos de rua. Então, muito assim, não está sendo tão pequenos, foi dito aqui ainda. E os caras estão passando numa velocidade incrível. O que eles fizeram até agora, se amanhã tivesse um governo democrático, sonho.
democrata mesmo, não é esse governo que a gente teve aí de alianças, não. A gente passaria aí, no mínimo 5, 10 anos para reconstituir o que nós tínhamos, não é para avançar, não. Para reconstruir o que nós tínhamos. Não é que nós tínhamos muita coisa, mas isso ia demorar. Certo? Então, não bastava só o Estado botar o exército dele na rua. Bastava muito mais coisa que nós, todos aqui, estamos tentando construir juntos. Outra coisa, outra questão que eu quero destacar é o seguinte. Direta já. Nós estamos num processo aí de defesa, esquerda e tal, de direta já, contra o golpe, direta já. Eu estou engajado também, logicamente, tal, mas eu me pergunto. Eu estou aqui compartilhando com os companheiros da mesa. Compartilhando. Vamos supor que um de vocês aí da mesa seja eleito. Pronto. O Soares, que quer, o Estado vai eleito agora, 18. Não é o Lula, mas é o Soares. Não é o Lula, mas é o Estado. Soares pode ser depois. Aí o que acontece? Com esse Congresso que está aí, a gente vai tornar o Estado realmente, dar a possibilidade dele fazer o Lula o que realmente o cara vai ter que fazer, ou vai botar uma bomba na mão dele e vai queimar o cara. Não conseguiu fazer nada. Aí o Estado chegou e disse assim, não adiantava também, nem em 17, nem em 1918, a gente elegeu o Lula, pelo que está vendo aí, mas ele não explicou bem. Então, dentro dessa minha questão e dessa que você colocou, eu queria que aprofundasse um pouco esse assunto. Obrigado. Obrigado, Carlão. O Luiz Cláudio levantou, depois você aqui, tá? E depois o Cícero, e aí a gente encerra. Luiz Cláudio, diretor do SENGE Minas Gerais, Regional Triângulo Uberaba. Ok, obrigado. Parabenizar a direção pelo oportuno a discussão, né? E a gente falar em soberania, a gente começa a lembrar de algumas situações que realmente reforça que a soberania do nosso país, ela, se não está em risco, ela não existe integralmente, né? Quando a gente começa a pensar, por exemplo, que para cada 4 sacos de adubo que a gente precisa na agricultura, um é feito aqui, 3 são importados. E a grande produtora que está no Brasil, que é a Vale, acabou de ser vendida para uma gigante americana, né? Inclusive está lá no CAD sobre aprovação, né? E aí a gente começa outras questões, por exemplo, o melhor café do mundo é o café feito na Alemanha, que é produzido no Brasil. O melhor chocolate do mundo, falam que é o suíço ou belga, que boa parte é nosso cacau, né? E por aí vai, os foguetes que são produzidos aí, os aviões com o nosso nióbio. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa realmente que a nossa soberania está ameaçada. E eu fico imaginando o seguinte, que a gente deveria ter empresas, ou o próprio governo, criar uma situação que a gente começasse a, de alguma forma, desenvolver uma indústria bélica, né? Que a gente tivesse condição aí de ter aviões, navios, armas, para as Forças Armadas poder defender o país, defender as fronteiras, evitar tráfico de droga internacional, tráfico de armas, né? Desenvolver uma indústria que geraria emprego, geraria desenvolvimento, geraria soberania, né? E eu acho que tudo isso passa por uma questão importante, que é a gente ter lá no Congresso, ter lá como representante nosso, pessoas que têm esse interesse. E aí vem minha pergunta, quando a gente vê uma reforma trabalhista que quer quebrar a perna dos sindicatos, né, que são partes representantes do interesse popular, como que nós vamos conseguir colocar lá pessoas para poder nos defender, porque nós temos o outro lado, que é o como foi dito, que os donos do mundo, que querem fazer o contrário, né? Querem tomar o Brasil. Então, a minha pergunta seria se nós precisamos viabilizar, ter lá no Congresso pessoas que vão fazer leis,
até mesmo a gente trabalhar para ter um presidente que tenha envolvimento com o interesse do Brasil, um cara que realmente seja comprometido com o Brasil. Então, a minha pergunta é essa. Nós precisamos encontrar forma de viabilizar, trabalhar para pôr gente nossa lá. Ok, Luiz Cláudio, obrigado. Por favor. Boa tarde. Seu nome, por favor. Boa tarde, meu nome é Cláudio, sou engenheiro de tecnologia e normalização da CEMIG. Né? Queria pegar algumas pontas aí, alguns ganchos que foram dados ao longo das palestras, para falar o seguinte: o setor elétrico ele é essencial para o desenvolvimento e para a soberania do país. Né? E ele tem se mostrado, ele tem vivenciado uma certa desarticulação nos últimos anos e no momento. Um exemplo disso aí é a situação que a CEMIG se encontra, que está na iminência aí de perder 40% de seu parque gerador, e ela tem trabalhado para reverter esse processo aí. Isso é ruim para a CEMIG, né, para a empresa, mas não só para a empresa, é ruim para o Estado e também para a engenharia, já que é uma grande empresa aí do Estado. Né? Eu creio ser oportuno uma oportunidade para a sociedade se manifestar e, eventualmente, apoiar a empresa e também contribuir para a construção desse sistema elétrico futuro. Né? Nesse sentido, a questão que eu deixo aí é o que os sindicatos, né, o SENGE ou o FICENGE, poderia contribuir nesse processo, tanto nessa questão das usinas, quanto para a questão de um modelo futuro ou de um projeto futuro de setor elétrico. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Cícero. E aí nós vamos passar para a mesa. Boa tarde a todas e todos. Sou Cícero, sou do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Jovem, um pouco jovem. Cícero, diretor do SENGE Paraná. Uma frase que o Fernando Brito colocou aqui, que eu acho que eu vou adotar, é essa de que as ideias são os dentes e as garras das classes sociais. Né? Naquela linha de que... do Vitor Hugo. Então, acho que essa frase sintetiza muita coisa, inclusive pega daquilo que o Raul comentou no princípio. Nos últimos 2 anos aí, a gente teve um processo de luta de ideias muito, muito forte, e certamente que até esse momento a gente pode dizer que a gente está perdendo essa luta de ideias. Nesse processo pelo qual o Brasil tem passado, a gente vê que se pegar de 2013 para cá, na verdade, né, o que a gente tinha em 2013 é uma coisa louca, né, que a gente tinha uma situação de quase pleno emprego, pelo que diziam os indicadores, e aquelas manifestações que começaram a ocorrer, que não sabia quem estava organizando, de onde estava se puxando, e aquilo foi contaminando todo o processo e a confiança que se tinha no geral da sociedade pelo projeto que estava em andamento. Acho que estava em andamento há 10 anos até então, mas ainda muito timidamente, mas estava com algum projeto em andamento. E a gente chega na situação que a gente tem hoje, né, com um processo de desconstrução do Estado Nacional. A gente tem grande parte do povo que está talvez alheio ainda ao debate, que não está indo para a rua, que não está se mobilizando, se manifestando. Uma boa parte da classe média aí que a gente que foi para a rua no ano passado, tal, comprometida com um projeto, talvez inconscientemente, né, mas comprometido com um projeto de destruição da sua própria condição, porque ao longo do tempo são os mesmos que estão passando, sendo levados para o desemprego agora, sendo levados à condição de subemprego, de ter que ir para o Uber, ter que mudar perder seu que se considerava privilégio. Mas ainda assim a gente não vê na sociedade, né? A gente está fazendo um debate muito qualificado aqui, né? A gente tem, acho que as 10 medidas, né, do Plano Popular de Emergência, elas são praticamente as reformas estruturantes que a gente sabe que o Brasil precisa para poder alcançar um patamar de nação soberana, efetivamente, né? Mas o nosso desafio fica muito nessa de reverter essa luta de ideias no patamar em que ela está agora, né? Conseguir fazer o processo inverso. Eu acho que o Magal falou sobre a questão da educação, né? Acho que isso é fundamental, mas assim como a ciência e tecnologia também o professor falou do gnosticismo, né, científico e tecnológico, só a ciência e tecnologia não é solução para todos os problemas que a gente tem, assim como a educação também não é
tem sempre que se colocar qual a quem vai servir essa educação, a quem vai servir a ciência e tecnologia que está se construindo, né? E o desafio que a gente tem para seguir, acho que vai muito nesse sentido, né? De reverter o caminho que a gente tem tido, esse 7-1 que tem havido na luta de ideias, para a gente colocar a sociedade brasileira de volta no trilho de desenvolvimento, de construção de um país soberano. Ok, Cícero, obrigado. Concluindo, perguntas encerradas. O último comentário do Fernando Barros, obrigado, senhor diretor presidente. de Ciência de Minas Gerais, Pouso Alegre. Olá a todos. A minha pergunta é direcionada ao professor Campolina com relação a uma soberania interessante, que é a nossa soberania intelectual. O amigo botou bem aqui a questão do café, do cacau. O amigo do Sergipe perguntou o que os outros países têm. Eles têm dinheiro e seriedade. Professor Campolina, eu gostaria de saber do senhor o seu ponto de vista sobre o êxodo dos pesquisadores brasileiros para os países mais desenvolvidos, como Canadá, Estados Unidos, Índia e Europa, que estão levando as nossas cabeças pensantes para desenvolver a nossa tecnologia, enquanto os setores aqui incentivam a pesquisa, mas pesquisas assim, me perdoem se eu estiver ofendendo alguém, cretinas, que não levam a nada para a sociedade, que é a ideia de, se você tem uma pesquisa de tecnologia, é favorecer a sociedade. E a gente observa que muitas das pesquisas não têm função nenhuma, é simplesmente para garantir a Bolsa CAPES. Muito obrigado. Muito bem, Fernando. Eu vou perguntar à mesa se eu inverto a ordem ou se seguimos a mesma ordem. Oi? Tem que sair? Eu vou inverter a ordem, ok? Pode ser? Pode? Então, eu vou começar pelo Fernando aqui. Eu vou procurar pegar uma coisa de cada um aqui. Essa questão do gnosticismo tecnológico que o professor colocou, eu acho que ela é uma questão muito antiga. É muito antiga, é permanente. Não é à toa que, quando o Brecht escreveu o Giordano Bruno, ele faz o Giordano Bruno dizer que eu sustento que a finalidade da ciência é aliviar a canseira humana. A finalidade do progresso científico e tecnológico é a vida humana, é a qualidade da vida humana, o valor da vida humana, a abundância na vida humana. Ciência e tecnologia não existem fora da vida humana, elas são produções humanas. Em segundo lugar, a questão do IDAI, que você levantou, da nossa atividade. Eu acho que uma obra a gente faz com conhecimento, matéria-prima e ferramentas. As ferramentas da democracia são os partidos políticos e os movimentos associativos, né? Sejam eles patronais, sejam eles sindicais, sejam eles comunitários. O que nós estamos assistindo no Brasil é uma ação deliberada do aparelho ideológico da classe dominante para destruir essas ferramentas. A destruição dos partidos políticos, a destruição da política como maneira de expressão dos segmentos sociais, ela é uma arma de silenciamento do povo. Num seminário, um ano e pouco atrás, ainda no processo de impeachment, eu disse que havia duas maneiras de impedir um povo de escolher seus governantes. A primeira era abolir as eleições. A segunda era abolir os candidatos que tivessem potencial de representá-lo numa eleição. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Professor Clélio. Bom, eu vou procurar ser rápido, eu anotei tudo. Primeiro, o seguinte, mais uma coisa desagradável. Acho que a gente tem que fazer autocrítica também. Nós estamos criticando o adversário. O Marx escreveu a História Crítica da Mais-Valia, 2 volumes, para dizer o que os adversários pensavam. Eu tenho esse debate dentro da universidade, é o seguinte, nós temos que fazer uma autocrítica também. Inclusive, eu sou um crítico do comunista de salão. Belo discurso e péssima prática. Você está entendendo? Nós temos que fazer autocrítica, senão nós não vamos construir solução.
É desagradável, mas nós temos que fazer, tá certo? Segundo, ciência e tecnologia não esteve para o bem da vida. Ciência e tecnologia tem sido, ao longo da história do capitalismo, arma de competição. Se nós vamos ser capazes de dominá-lo ou não sei. Mas tem sido arma de... Às vezes beneficia a vida. Porque, inclusive, o laboratório vende remédio e ganha lucro. Tá certo? Às vezes beneficia. Então é o seguinte, são muitas coisas. Primeiro, o Soares, o que fazer? Tem muitas coisas, nós temos que fazer uma agenda, mas eu acho que o ponto de partida é a reforma do Estado. E aí tem que ter uma constituinte para reformar o Estado. É difícil. O poder está aí, está todo estruturado. Tá certo? Mas não é só também esperar só que o Estado vai resolver. Nós temos que agir nas outras frentes. Tá certo? O que for possível fazer. Tem que fazer uma agenda e tentar definir as prioridades, a meu ver. Tá certo? O Jobs falou na questão da quarta revolução tecnológica. Eu pus ali, mas não tive tempo de explorar, que é o chamado sexto ciclo de Kondratiev. Kondratiev, o economista russo, publicou em 1927 um texto famoso, que é que as revoluções, os grandes ciclos econômicos são baseados em grandes padrões de revolução tecnológica. Nós estamos no sexto, que é biotecnologia, nanotecnologia, a questão energética, a digital e coisa do estilo. Então, como o Brasil inserir nesse contexto? Eu acho que algumas coisas nós já perdemos, mas tem fronteiras que dá para você entrar. E mais ainda, tem que constituir um setor produtor de bem de produção. Não adianta você falar que, uma vez eu visitei uma fábrica com a presidenta, ela falou que maravilha tecnologia. Eu falei, não tem tecnologia nenhuma. Nós estamos só operando a máquina que os outros fizeram. Você está entendendo? Nós temos capacidade de operar a máquina, não de produzir a máquina. Está certo? A questão da dívida, o Nelson Pato falou na dívida externa. O problema da dívida brasileira hoje é interna. E a dívida interna, os bancos, mais os rentistas, mais essa taxa de juros, você concentra riqueza e renda. Tá certo? Então, é um problema que realmente tinha que meter a mão nessa dívida, de alguma forma. Essa taxa de juros hoje é uma realimentadora de concentração de renda e de concentração de riqueza. É o rentismo que está posto no Brasil. Tá certo? E os bancos privados financiam o governo com a taxa de mercado. Os bancos públicos financiam o setor privado de maneira subsidiada. Isso é uma anomalia do mundo. Você está entendendo? Mesmo do capitalismo. Tá? Então, negócio do Magal, país Canadá, esses países não entraram no contexto da disputa geopolítica mundial. Eles foram capazes, eu não conheço o detalhe interno, de construir um projeto nacional. Tá certo? Quem visita o Canadá e visita os Estados Unidos vê a diferença brutal. Tá certo? O Carlão fala na atual estrutura de poder. Realmente é o seguinte, se a gente vai fazer uma constituinte com esse poder aí, não vai dar nada. Eu não sei como. Tá certo? Quais as forças sociais podem ser mobilizadas. Essa coisa da indústria de defesa é uma coisa complicada. A gente tem que... Eu sou a favor de construir uma sociedade pacífica. Não vamos ser ingênuos. Tá certo? A indústria de defesa existe. Aliás, eu sempre denominava o que os americanos chamam de indústria de defesa, é indústria de ataque. Eu falava com uma professora americana, amiga minha, defesa e indústria, falando, ataque e indústria. Ninguém está atacando os Estados Unidos, está fazendo guerra no mundo inteiro. Que indústria de defesa é essa? É indústria de ataque. Você está entendendo? A coisa da desnacionalização do setor elétrico. Alguns setores, você tem que ter prioridade estratégica nacional. De maneira que eu acho que não pode abrir mão. Tá certo? E, por fim, o Fernando Barros, soberania intelectual, a questão da propriedade. É preciso a gente ter um certo cuidado com criticar, porque a pesquisa tem que ter pesquisa básica, porque senão a pesquisa aplicada não anda. Agora, a pesquisa básica, ela não tem aplicação imediata. É óbvio que eu não estou dizendo que possa não ter pesquisador aí que está fazendo mau uso da sua bolsa, coisa do estilo. Mas nós temos que ter pesquisa básica, senão ela não dá fundamento para o avanço da pesquisa aplicada. Tem que mediar essas coisas. Então, não vamos jogar a pesquisa básica fora, não, senão depois a gente não consegue avançar. Então, acho que tem que fazer uma avaliação. Mas para ser rápido, é isso que eu tinha falado. Jorge, por favor, Jorge Folino. Professor Jorge Folino. Olha, eu vou tentar sintetizar aqui, mas vou começar pelo Soares. Soares colocou a pergunta para onde devemos ir, né, Soares? Olha, eu acho que nós temos que fazer o que o presidente Lula falou recentemente. Começar tudo do zero. Por quê? Esse modelo que o PT montou, a partir de 2002, nós participamos, porque apoiamos ele, até agora, o golpe, se revelou o seguinte, nós fizemos um acordo
Foi feito um acordo do consenso hegemônico. Não dá. Então, eu vejo o seguinte, me lembra que estou vendo aqui o Fernando Brito, né, que trabalhou com o Brizola. Me lembro, o Brizola, quando em 82 ganhou a eleição do Rio, e em 83 assumiu, foi para o confronto. Não tem jeito, gente. Não tem jeito, não tem conciliação. Deixa eu te dizer uma coisa, para ser honesto. Claro. Ele foi. Não aguentou 8 meses, teve que fazer uma coalizão com o PMDB do mesmo jeito que o Lula fez. Não, mas, ô Brito, é o seguinte, tudo bem, ele fez. Eu não estou te discordando. Não, você está falando. Certo, mas só que não tem jeito, a gente não tem, meus amigos, olha só. Então não tem saída. O que você está propondo, Brito, agora? Não, é o fato, eu sei, eu vivi esse fato, ativamente. Só que o discurso que se apresentou, mesmo com um acordo parlamentar, é uma coisa diferente da postura do governo. Então, o governo Lula, o tempo inteiro, flertou com o capital, pô. Vamos ser sinceros. Quem fez... É isso que eu estou me referindo, Brito. É isso que eu estou me referindo. Não é o parlamento, nós estamos no período burguês. No período burguês, o poder é parlamentar, gente. Não é executivo. A verdade é essa. É do período histórico que nós estamos. Então, eu quero dizer, a minha referência, Brito, eu até te agradeço você, para deixar bem claro, é o seguinte, não dá para fazer como o Lula fez em 2003. Fez esse empréstimo consignado. Foi bom, gerou renda, o pessoal consumiu, mas quem ganhou com isso foram os bancos. O Lula responde um processo por isso, ele e o Amilando, porque utilizaram o cadastro da Previdência Social para mandar carta. Depois, os próprios inimigos que ele ajudou estão contra ele. Então, Soares, o que eu acho que você colocou, a tua pergunta é fundamental. Para onde nós vamos? Não tem jeito, gente. Hoje a gente reconstrui. Vamos reconstruir esse país em bases, sem medo, não pode ter vergonha, em bases populares, entendeu? Ou assumimos, vamos nos tirar o nosso medo, entendeu? E assumir de verdade, não tem jeito. Essa experiência de 13 anos revelou nesse mal-estar que nós estamos vivendo. E aí vem o Carlão colocou. O Carlão colocou a questão desse parlamento, como fazer. Eu coloco mais, Carlão. Minha pergunta é a seguinte, você colocou, o Sted ia colocar o exército na rua. O Sted não falou isso, disseram isso. Mas vamos ver o seguinte, eu quero colocar uma coisa maior para reflexão aqui. Gente, a presidenta Dilma não sabia que todo esse processo era ilegítimo. Tudo era ilegítimo. Tanto que as informações que nós temos hoje, pelo próprio Temer, é que a Graça Foster foi para a Petrobras para poder travar os ladrões que lá estavam. Esse é o termo. Estão sendo processados aí, demonstrado. Ou seja, se a Dilma sabia de tudo isso, a minha pergunta é, por que ela desceu a rampa no dia 5 de maio? Por que o PT, os seus assessores mais próximos, não disseram para ela, presidenta, a senhora é legítima, a senhora não sai daqui. Agora vejam só, o Temer, pego com a mão na situação, disse, eu não renuncio. Eu não renuncio. Como é que pode? Então, quer dizer, Carlão, a resistência tinha que ter partido de quem nos lidera. A nossa liderança, ou a sua assessoria, e nós demos argumentos jurídicos para ela na época, dizer o seguinte, que não há previsão constitucional clara se a suspensão o governo deixaria de existir. Não tem previsão constitucional clara nesse sentido. Não tem. Tanto é que o PDT entrou com uma ação no Supremo questionando se o Temer poderia ou não. O embasamento jurídico saiu daqui desse grupo. Ou seja, com essa argumentação, já que era jurídica, tudo era jurídico, então a Dilma podia chegar e falar, eu também não saio enquanto não decide isso. E se o Supremo mandasse tirar a Dilma de lá, o que ia ficar muito claro é o seguinte, que o Supremo, como nós sabemos, nós falamos assim, o Supremo participou do golpe. Mas nunca fica claro isso. Parece até a teoria da conspiração. Mas se o Supremo manda tirar a Dilma, aí ficava claro que o Supremo era o agente principal. Isso aí... Não sei se é Supremo ou não é Supremo, também não é questão. É o Poder Judiciário. Então, gente, essa questão depende também muito da gente, até onde nós queremos resistir. E até onde nós estamos conseguindo chegar como comunicação nas massas. Até onde as massas também estão aderindo, porque eu tenho ido também a todas as manifestações e sempre vejo as mesmas pessoas, ou com as mesmas características. Eu não tenho visto lá o povão que votou em Lula, e que elege Lula, que votava em Brizola. Eu não estou vendo essa gente para lá.
Mas tenho visto no Rio de Janeiro, e o Brito pode confirmar isso para mim, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, na última eleição para prefeito, eu acho que teve 14% de votos. E ganhou em bairros populares. Bairros onde o Brizola ganhava. Onde Lula ganhou, onde Dilma ganhou. Bangu, Realengo, que é a zona militar, Deodoro, Campo Grande, Santa Cruz, está no TRE lá os dados. Ou seja, nós... Então, o próprio Márcio Postma divulgou no véspera do dia 31, uma pesquisa, nós estávamos fazendo esse seminário no Rio, lá pela fundação do PT, em que ele mostrava que a periferia estava distante, ou seja, estava pensando em Deus e dinheiro. Então, nós temos que pensar também o que nós estamos errando. Eu concordo com o professor. Nós temos que pensar nisso. Sabe? Isso é muito sério. Agora, com relação à questão do endividamento público, eu achei excepcional essa pergunta. Realmente, ela não é uma pergunta central da mesa, mas ela faz parte, porque isso caberia uma mesa só para discutir isso. E eu levantei aqui rapidamente, enquanto foi depois feita a pergunta, os dados do Tesouro Nacional. Isso tem que ser muito bem explicado, gente, senão a gente vai ficar sempre andando para frente e para trás. A Secretaria do Tesouro Nacional, os números são esses aqui, olha. Banco detém, aqui são os detentores da dívida pública brasileira. Banco, em 2016, 23%. Previdência, e o Temer diz que a Previdência está quebrada. A Previdência Pública é detentora da dívida brasileira em 25%, ou seja, 1/4 da dívida pública brasileira, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, é da Previdência. A Previdência é credora de 1/4 dessa dívida. Fundos, que é banco também, 22%. Não residentes, 14%. Governo, que é o governo federal diante dos estados e municípios, 5%. Seguradoras, 4% e outros, 5,4%. Mas o que me chama a atenção? Que essa dívida tem que ser auditada, ninguém tem dúvida. Está na Constituição? Está. Agora, o Estado brasileiro, é mais uma comprovação. Trabalha só para os bancos. Porque o próprio Estado é credor dele mesmo. O governo, 5%, mais 25% da Previdência. Estamos falando que 30% pertence ao próprio governo. E esse dinheiro é drenado, ele vai só para os bancos. Essa é a lógica. Exatamente. Então, nós temos que tentar entender isso, porque fica uma coisa muito louca. Tem que, de fato, fazer uma auditoria da dívida. E aí, eu sempre costumo dizer para os meus colegas tributaristas, eles falam o tempo inteiro em fazer reforma tributária. A reforma tributária que eles apresentam é a reforma tributária do homem privado, americano, não pagar imposto. A verdade é essa. Só que, como o professor Campolino colocou aqui, a nossa reforma tributária que nós defendemos não é regressiva, é progressiva, cobrar quem tem patrimônio. Distribuição de lucro não paga imposto no Brasil. Isso é absurdo. Esses irmãos Joesley são ricos e não pagam um centavo de imposto que ele recebe nas empresas dele. Então, nós temos que discutir uma reforma tributária? Temos. Mas, para fazer reforma tributária, nós temos que discutir o endividamento público brasileiro, porque não tem lógica. Porque se você tem uma dívida e se a tributação é recolhida exatamente para atender o Estado, como a gente vai fazer? Vai diminuir a arrecadação, ou então fazer incidir sobre quem tem mais. A arrecadação hoje gira em torno de 35%. Então, nós queremos diminuir, eles querem diminuir, falam isso para eles o tempo inteiro. Mas como vocês vão diminuir se com esse endividamento? Não vai chegar a lugar nenhum. Então, a dívida pública, essa pergunta foi fundamental. Ela é estratégica para nós. Nós temos que compreender isso com profundidade. Não dá para nós ficarmos no achismo. Eu estou falando aqui, sinceramente, eu não sou especialista no tema. Mas eu estou olhando aqui os dados, eu sei ler número. Pelo menos aqui está o governo dizendo. Nós temos que entender esse assunto. Não deixar mais. Aí, os governos do PT perderam a oportunidade de fazer a auditoria da dívida. É isso que eu estava querendo me referir. E com relação à questão da tecnologia que foi levantada, eu só queria fazer uma referência, até foi uma conversa que eu tive com o Olímpio semana passada. Tem um trabalho do Dr. Ernesto Che Guevara, Apontamentos Econômicos. E exatamente é isso que ele colocava, a diferença entre o capitalismo e o socialismo, em matéria de economia, todos os dois visam um único objetivo, atender a necessidade humana. A questão está, as inovações do capitalismo, elas ficam concentradas na mão de muito poucos. No socialismo, é para se socializar entre todos. Então, é saber que tipo de tecnologia, de patente nós estamos querendo falar. Isso. Professor, eu sei que não fez, mas nós estamos falando
foi levantada a questão. Então, eu estou fazendo uma referência de um pensador importante, que não é estudado. Não é estudado no Brasil nas faculdades de economia. E quero dizer mais. A questão armamentista ela é fundamental. Aí, nesse ponto, é o único que eu vou divergir do professor da brilhante palestra dele. Eu acho que essa história, dizer que o Brasil não pode ter armamento nuclear, foi uma imposição colonial. Por que o Brasil não pode ter armamento nuclear? Por que isso está uma cláusula impedindo isso? A Coreia do Norte, agora, demonstrou um país pequeno, resistente. Está lá, os Estados Unidos recuaram. Os 2 porta-aviões já voltaram. Eles atacaram a Coreia do Norte? Invadiram? Invadiram. A Rússia, só agora, ela recupera a sua força para o nosso bem. Porque agora a Rússia, com o poderio que ela está mostrando, militar, é possível criar um equilíbrio de forças, o que nós perdemos durante um período. Como acho que foi o Brito que citou aqui. Foi o Brito que citou, né? O professor? Posso, à vontade. Claro. Isso. 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 Agora veja, e o que as nossas Forças Armadas fazem hoje? Eles reclamam, falaram que o governo Lula e Dilma os ajudaram em matéria de ciência e tecnologia. Foi a declaração do comandante do Exército. Pelo menos é que chegou a público. E aí eles estão apoiando um governo que acaba com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, as Forças Armadas têm que definir claramente. O papel dela vai ser para defender a soberania do Brasil ou vai ser para nos atacar internamente. Isso tem que ficar claro. Nós estamos numa república, isso é uma coisa clara e transparente, eles dizem isso o tempo inteiro. A república é só quando convém a eles. Mas nós temos que saber qual é o papel das Forças Armadas, com muita clareza. Porque ou ela vai defender o povo brasileiro, ou ela vai se colocar contra o Brasil. E não dá para ficar só se protegendo por questão previdenciária. Questão previdenciária, confesso, é muito pouco para as Forças Armadas, que é muito importante para esse país. Ok, Jorge, muito obrigado. Vou passar a palavra para o João Pedro Stedley. Bem, não vou abusar da paciência de vocês. Já estamos no final e na hora do almoço. E por isso vou fazer comentários bem sucintos e telegráficos. Por partes. Primeiro, é óbvio que o maior problema que a economia brasileira tem e a economia do mundo, como me referi no início, é esse sequestro que o capital financeiro especulativo fez da produção. Então, a dívida interna que vários colegas se referiram. E a taxa de juros. O Brasil está praticando uma taxa de juros de 4% ao mês, em média. Qualquer indústria, quando vai lá no banco, paga 4% ao mês. Isso dá 48% ao ano. Isso inviabiliza qualquer atividade produtiva do mundo. Já no Marx, e depois o Keynes disse, para um capitalismo funcionar racionalmente, a taxa de lucro tem que ser sempre maior do que a taxa de juros. Senão ninguém vai tirar empréstimo. Então, se a taxa média de juros para o sistema produtivo, indústria e comércio, é 48%, qual seria a taxa de lucro que uma indústria dessa teria que ter? 60%, 70% ao ano? Isso nem na escravidão é possível. Segundo tópico. Fiquem calmos, não se suicidem. A burguesia brasileira não tem projeto para esse país. E tudo que eles estão fazendo, mesmo que vá até 18, não representa nenhuma solução para os problemas. E, portanto, traz como contradição que a crise só vai se agravar. Então, o que eles estão fazendo? É aumentar a exploração sobre os trabalhadores, cortando direitos, cortando a previdência, se apropriando do dinheiro público, se apropriando da natureza. Mas isso não resolve nada. Só resolve o problema de algumas empresas. Então, eles têm como contradição que eles não têm projeto. Em 64, eles tinham um projeto. Em 30, eles tinham um projeto. Em 94, com o Fernando Henrique, eles tinham um projeto de país. Agora eles não têm projeto. E isso é favorável para nós. Segundo, nem sequer nas medidas deles tem migalhas para o povo. O crescimento econômico e o milagre brasileiro.
94 tinha migalhas para o povo, quando o Fernando Henrique garantiu, com o Plano Real, o quilo do frango a R$1. E o povo votou nele no primeiro turno. E o reelegeu no primeiro turno contra o Lula. Por quê? Porque comia frango a R$1. E o povo não pensa com a cabeça, pensa com o bolso e com o estômago. Então, eles têm contradição. O que eles estão dando para o povo? Só estão dando miséria e desemprego. Então, esse plano está falido. E por isso é a contradição. Não desanimemos. Essas medidazinhas que eles estão tomando agora, em 3 dias tu muda tudo, se tiver apoio do povo. Terceiro tópico que eu queria comentar é o tópico político. O governo Temer já acabou. Já acabou porque ele é ilegítimo, já acabou porque ele não tem sustentação social. 5% da população apoia ele, os empresários estão divididos. Aquilo que apareceu nas gravações é verdade. Eu tive com o Joesley em março. Só faltou ele me comentar que ia dar um tiro no Temer. Eles estão... Metade da burguesia está puta da cara com o governo. Mas não porque não sei o que, ou só são escrochados. É porque eles dependem de um futuro. E eles sabem que esse governo vai levar futuro para as empresas deles. Então, eu leio, o único jornal que eu leio é o Valor Econômico. Leiam o Valor Econômico, que é um jornal lido só pelos empresários. Eu acho que eu sou o único de esquerda que leio. Tu também lê. 2, então, já achei 2. O Valor Econômico está todo se explicando. Metade da burguesia não apoia esse governo. E a Globo desembarcou. Não é porque ela seja boa, é por outros interesses estratégicos. Então, esse governo está inviabilizado. Agora, o problema político é qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Aí é hipóteses, porque depende de correlação de força. Primeira hipótese. Que agora, na ordem, é o julgamento do TSE. Seria melhor. Porém, o julgamento do TSE pela jurisprudência da cassação do governador de Amazonas levaria à convocação de direta já. Então, provavelmente, o Gilmar Mendes vai segurar. Porque no projeto de transição da burguesia, eles precisam colocar pela via indireta outro de confiança no lugar dele. E eles não acharam esse outro. Eles foram testando. O que vocês acham do Meirelles? Não. O que acham da Carmen Lúcia? Não. O que acham, né, do Jobim? Não deu. Entendeu? Foram testando e nenhum nome unificou os interesses da burguesia. Então eles estão demorando a achar. E enquanto eles não acharem substituto, está difícil o homem sair. Segunda coisa que o homem está pedindo como condição para assinar a carta de renúncia, a imunidade. Ou seja, ele tem que assinar a carta de renúncia já no avião indo para Miami. Senão ele vai para a cadeia. Óbvio. Por muito menos, tem uns 15 na cadeia. Entendeu? Então, a burguesia tem que garantir a ele a imunidade. E é isso que eles estão negociando. Vocês vão me levar para Miami como? Tá? Bom, terceira hipótese. Nós acelera a pressão e nós conquistamos as diretas já, seja pela via da cassação do... Porque não basta ele se livrar do TSE. O Janot e o Fachin podem acelerar um processo que pode pedir a prisão do presidente. Então, nós corremos o risco de perder o presidente para ir para a cadeia. Tal a gravidade das denúncias que pesam contra ele. Então, o julgamento de hoje e amanhã é uma parte só da novela. E não está resolvido. Bem, nesse sentido, se houver avanço do Janot e o Fachin, pode acelerar a PEC no Congresso para antecipar as eleições. Quarta hipótese, que está no ar, depende da correlação de força. Eles prendem o Lula. Se eles prenderem o Lula, eu acho que desarruma todo o jogo institucional desse país. E obrigaria os partidos de esquerda a denunciar e renunciar a toda a via institucional. Aí acabou o jogo. Acabou a democracia. Se o principal líder do povo, da senzala, não pode disputar ser capataz da Casa Grande, então não vale nada. E, portanto, embaralha o jogo institucional que ninguém sabe no que poderia dar. Bem, se, na pior das hipóteses,
ainda nós não conseguimos resolver isso até 18, eu acho que a saída natural seria uma eleição democrática em 18, comprometida com a convocação de uma Assembleia Constituinte, exclusiva para fazer a reforma política. Agora, todas essas hipóteses que estão aí no tabuleiro da luta de classes, não é nós aqui que vamos decidir. Quem é que vai decidir? As ruas. Por quê? Por mais que a Casa Grande queira entre ela fazer os acordos, e por isso que eles estão demorando, tá? O Lorena sabe, se fosse pelos milicos, eles já tinham apresentado a carta de renúncia em dezembro. Assina aqui, tchau e benção. Ele não quis. Tá? Bom, então não depende da Casa Grande. Qual dessas hipóteses vai se viabilizar? Nós botamos 50 mil em Curitiba e o Soares sabe, e botamos força lá, que se nós não botássemos 50 mil em Curitiba, eles iam prender o Lula. Estava tudo armado. Por isso que pediram uma semana a mais a Polícia Federal, que era para ser dia 13 de maio, jogar para o 10 de maio. Então, o que vai pesar em qual das hipóteses se viabiliza? A correlação de forças. E a correlação de forças do jogo, da política, é quanto povo nós vamos botar na rua. Tá? Não sou pessimista quanto alguns de vocês disseram. Olha, 28 de abril nós temos a maior greve da história do Brasil. 40 milhões de trabalhadores não foram trabalhar. Agora temos mais uma greve dia 30 de junho. Nós vamos intensificar. Se nós conseguir parar mais ainda, e isso os empresários entendem. E depois, em julho, vamos fazer uma de 2 dias. E assim vai. Até ir num crescente, que foi o que aconteceu na Argentina. Tá? E com o povão cada vez mais bravo. Então, depende da nossa capacidade de mobilizar o povo, para daí, no tabuleiro, nós decidir qual dessas hipóteses vai se realizar no Brasil. Mas eu não sou pessimista. Por último, e com isso termino, que é um pouco a pergunta que o Vladimir Ulyanov fez para o seu país, a Rússia, e que ele copiou de um outro livro da literatura. Então não é dele a autoria, né? Do que fazer. Tá? Aqui não é pregar cartilha nem receita, não há receita. Mas a história dos povos, e aqui nós estamos recorrendo sempre à história, à ciência, nos ensinou, e é isso que nós temos que aprender com a luta histórica dos povos. Quais são as tarefas históricas que estão postas, que isso é obrigação, não é manual. Primeiro, nós temos que estimular sempre a luta de massas, porque o povo não aprende em sala de aula. O povo aprende na disputa política concreta. Quem são os amigos do povo e quem são os inimigos do povo. Se o povo não for estimulado a lutar, ele nunca vai ser um ator político da sociedade. Segundo, nós temos que fazer formação política com a juventude. Qual é as escolas de quadros que os nossos sindicatos têm? Qual é as escolas de quadro que os partidos de esquerda têm? Só o exército tem igreja, tem escola de quadro nesse país, porra. E nós ficamos aí procurando a juventude? Não? Então, nós temos que assumir uma responsabilidade com uma autocrítica. Ou nós formamos politicamente a nossa juventude, ou esse país não tem saída. A terceira missão, nós temos que construir um projeto para o país. O professor Campolina foi o que deu mais contribuições sobre esse aspecto, onde envolve uma outra visão da economia, onde envolve a centralidade da educação. Se alguém perguntar aí, por que outros povos se desenvolveram? Porque pela educação dominavam os conhecimentos. Só o conhecimento liberta verdadeiramente os povos. Tá? Então, esse projeto tem vários componentes, aonde inclusive está posto, que é um dos temas aqui, o Estado. Esse Estado que está aí. Não percam tempo em pensar, vamos eleger o Lula e o que fazer com o Congresso. Foda-se o Congresso. Aqui é muito maior. Aqui nós temos que pensar um outro Estado, aonde haja uma democracia participativa, onde o povão tenha direito a fazer referendo, admitir os executivos. Então nós temos que pensar uma outra modelagem. Não é esse
esse simplório aí, vamos eleger o Lula e o mesmo Congresso. Não vai ser assim. Se o Lula se eleger de novo, ele vai ter que romper com essa conciliação de classes, chamar uma constituinte e refundar o Estado brasileiro sobre bases democráticas e não mais sobre o jugo da Casa Grande. E, por último, que aí é o campo dele, como parte das tarefas permanentes, é o debate com a sociedade, é a batalha das ideias. A esquerda, de novo, abandonou os meios de comunicação com a massa. Está louco. Está aí, agora eu vim, sexta-feira fui lá conversar com o Mino Carta. Está apavorado que a Carta Capital está falida. Por quê? Como ele não apoiou o golpe... Né? Até vou mandar um recado aí para a CIMIG. CIMIG, ponha publicidade na Carta Capital, que é a única revista que ainda nos defende do ponto de vista de uma leitura de país diferente. Então, os meios de comunicação são fundamentais. E aí, todas as formas. Desde a pichação, que agora está sabe fazer, até a internet, até a televisão, até aquilo lá. Qualquer coisa que nós puder fazer. Mas nós temos que incorporar no nosso que fazer permanente, desenvolver os meios de comunicação alternativos para a massa. Bem, essas são algumas reflexões. Não desanimem. Vou terminar, já que aqui eu vi que é um ambiente de esquerda, com uma frase do Lenin. O Lenin, em fevereiro de 17, escreveu um artigo no jornal deles, que na época, clandestinamente, eles distribuíam 2 milhões de exemplares. E no artigo ele disse: camaradas, lamento informar, mas acho que a minha geração não verá as mudanças e a revolução. Fevereiro de 17. Aí a conjuntura se acelerou, houve aquele massacre das mães em maio. Em novembro, 7 de novembro, eles estavam lá no palácio. Quando veio o Natal, que eles eram aí na igreja ortodoxa, um dos soldadozinhos tomando a champanhe do czar, encontraram no porão, já meio empavonado com a champanhe, cutucou o Lenin e disse: ô Lenin, não foi tu que em fevereiro disse que a nossa geração não vivia a revolução? Ó, nós aqui, dia de Natal, tomando champanhe do czar. O soldadozinho trucou o grande líder. Aí o Lenin saiu com essa frase que depois foi alcunhada e transformada como efeito de agitação e propaganda. O povo, quando luta e se mobiliza por um projeto, ele aprende em 20 dias o que não aprendeu em 20 anos. E essa é a situação do Brasil. Eu acho que o nosso povo tem energias para se revigorar e nós vamos fazer grandes mudanças nesse país que nós todos aqui vamos participar. Um grande abraço. Queria agradecer João Pedro Stedley, Fernando, professor Clélio Campolina e Jorge Folena. Nós retornaremos às 14 horas, na medida do possível. Nós estamos projetando aqui alguns restaurantes próximos aqui do BDMG. Tem restaurante a um quarteirão e meio. Então, assim, tem uma variedade muito grande. Vocês podem... Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode explicar aqui no mapa onde que é. Ok?